roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda do tempo não tem inícios nem fins. Mas era o início. Taishar Mané Trem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Povo do Dragão, nosso podcast para falar sobre a Roda do Tempo, uma série de fantasia publicada aqui no Brasil pela Intrínseca e que muito em breve, sai como uma série de TV pelo Amazon Prime. Segundo um vídeo aí do showrunner, no fim do verão americano, então lá por meados de agosto. Parece que o trailer vai sair finalmente. Então a gente tem essa datinha do trailer. E a série sai esse ano. Então, muito em breve, vocês vão ver nossa cobertura aqui no Povo do Dragão sobre a série de TV. Então, saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Eu sou o Kalil e hoje a gente vai passear por um dos meus lugares favoritos de Handland. Olá, Povo do Dragão. Eu sou a Gisele. E se lhes aprover, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o povo do mar e também Chara. Peguem aí seus cafezinhos, não vamos dormir nesse episódio. Quando eu tava lendo os livros, eu falei que esse pessoal era mais interessante que o Zayu no Twitter e me criticaram muito e depois que eu terminei de ler a série eu concordo com quem me criticou no Twitter. E meu nome é Lua. Cobertos de razão aqui, mais uma vez. Oi, gente, eu sou o Emerson. Hoje a gente vai falar de duas culturas tão interessantes quanto Zael, assim, sua sociedade, seus costumes e tal, bem legais, que acho que não é tão explorado assim na série. Então a gente vai aprender algumas coisas aí sobre mais o mundo da Roda do Tempo, esse mundo vasto, gigantesco que eu amo tanto. É isso, gente, bora lá. Como vocês acabaram de ver, então, hoje nós vamos falar sobre Chara, o continente, o povo de Chara e o povo do mar. São culturas, digamos assim, são as que restaram das grandes culturas de A Roda do Tempo. A gente já falou dos Aiel, dos Shantin, do pessoal das terras ocidentais. E hoje ficou a raspa do tacho, porém não. Eu adoro a cultura dos charanos em particular, que é aquele pessoal que vive depois do deserto Aiel. Então é bem, bem isolado. E o povo do mar é um pessoal que, volta e meia, eles aparecem desde o começo da série. Eles são mais presentes na história, digamos assim, pelo menos no que a gente tem até agora no Brasil, até o livro 6, até o 7, muito em breve também. A gente esqueceu de falar que o livro 7, em agosto, a gerente de marketing, não sei quem é aquela moça da Intrínseca, falou numa live que no começo de agosto eles vão fazer umas revelações bombásticas sobre a série, vão trazer umas novidades. Não sei se a gente deve criar expectativas, mas vem aí o 7º livro também, junto com a temporada aí da série de TV. Gente, agosto promete muita coisa. Revelações bombásticas, 7º livro, reimpressão dos livros esgotados. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão mudar as capas dos livros e vai fazer a gente comprar tudo de novo. Não, eles vão fazer jacket, eu acho. Eu prefiro. Não, mas eu acho que eles vão mudar o estilo da capa do livro, porque eles viram que fazer as isso, capas não, igual não Nora fazer isso, Roberts meu não Deus deu do céu. certo. Ai, Não, velho. assim, Vou se eles dão pra gente pelo menos o material da Jacket pra gente, sei lá, imprimir numa gráfica, beleza, né? Tipo, mas mudar tudo, sacanagem, né? Eu não compro de novo os livros. É que, tipo, eu já apresentei a série pra muitas pessoas e já até me perguntaram se era livro da Nora Roberts, porque parece muito, né? O estilo da capa, as cores. Eu sempre ignorei esses livros na livraria porque eu não achava que era fantasia épica, parruda. Eu sempre um livro preto com letras coloridas, vou ignorar. Não tem nenhuma apelação de série de fantasia, não tem nada. Não, assim, não vende pelas capas. A editora também não divulga. Eu gosto das ilustrações da capa dos e-books dos Estados Unidos. Eu acho que são muito. Tirando a primeira, a terceira. A primeira e a terceira que eu acho não combinam muito, assim, mas o resto... Fica um mistério do que eles vão fazer com as capas.
Essas A capas, primeira quais que é são tipo mesmo? a primeira que é o Randy no navio, em cima, assim, ele segurando o maço, sei lá. Aí a segunda a segunda é muito parecida com a edição clássica. Aí a terceira é o Randy sentado em Com a cima bandeira. do estandarte do Essas dragão. são as capas Aí, mais bonitas mesmo. isso, aí o quarto é o Matt com a Xandarei no ombro dele assim. A Aí o do Uhum. quinto já é sétimo, que é linda, que é a Nynaeve e o o Lan Lan na água. Sim, debaixo eles estão d'água. mergulhando em algum lugar, não sei. As Uhum, melhores, meu Deus. as melhores dessa edição é a 13, que é a do Perrin lá, do Perrin, Sim. a A do 11, 12 também. a 11, a do 12 também é muito boa. 12 é Eu acho que essa, incrível. A acho que 12 é a minha essa, favorita. Sim. não, a minha é a do Perrin, eu acho. A do Perrin é muito foda. Cadê ela? A dó do Lobão. Cadelinha. Emerson Olhos Dourados. Ah, Nossa, eu já tinha esquecido, eu falei isso no primeiro episódio. vergonha alheia esse vídeo. Cala a boca. Então vamos direto agora conhecer um pouco dos Charanos e do continente misterioso de Chara, que tem muitos paralelos com um país em particular da Terra. Vamos ver se vocês conseguem. É muito fácil também. Se vocês conseguem pensar em qual país seria esse, em que Chara é inspirado. Que país? A China, velho. Ah, nossa, Um eu tô país boiando. recluso no Oriente e tal. Eu ia falar, caralho, é mesmo? Bom, vamos ver agora, né? Aca- Acabei de fazer uma outra relação aqui da Terra dos Homens Loucos. Uhum. Já até sei o que é. Vamos ver quando a gente chegar lá. Bom, pessoal, então no extremo leste do continente principal em que se passa a saga, ali depois da Espinha do Mundo e depois do árido deserto Aiel, fica a misteriosa região de Shara, que é uma nação que permanece um enigma desde a ruptura do mundo. Aqui, ó, falei que é sobre o meu colo. Separados do restante do mundo por barreiras naturais e culturais, o povo de Shara tem como fundamento proteger suas terras e sua cultura de qualquer interação com estrangeiros. Porém, não se sabe exatamente o motivo, seja por xenofobia ou medo dos governantes que a sua população saiba sobre o mundo ao redor. Os detalhes mais completos que temos sobre Shara vêm dos escritos do célebre explorador James Fairstrider, que ele fez ali durante suas viagens, né? E do que dizem o povo do mar e os Aiel. Todas essas três fontes se contradizem em muitos pontos, mas delas podemos formar uma ideia que a personalidade dos charanos, que são descritos como ambíguos e mentirosos, algo que o livro de Fairstrider, que se chama Viagens, afirma que é uma característica endêmica da população. Pelo que se sabe, Shara alega sempre ter sido uma nação totalmente unificada e pacificada, desde o caos ali que seguiu depois da ruptura do mundo. Supostamente, não ocorrem rebeliões ou guerras no país, e os Charanos afirmam que nem mesmo as vastas legiões que emergiram da praga durante a Guerra dos Trollocs apareceram por lá, contradizendo os Aiel, que relatam que sim, algo que é no mínimo lógico, pois as montanhas de Doom e a praga se estendem por toda a parte do norte do continente, incluindo Shara. De vez em quando, um Charano pode admitir que os Trollocs estiveram por lá, mas que foram um problema totalmente insignificante, ou seja, eles são os fodões e os Trollocs incomoda todo mundo, mas não incomoda eles. Durante as conquistas de Arthur Asa de Gavião, uma frota comandada por uma das filhas do Grão-Rei foi enviada a Shara por volta do ano livre de 993, e membros do povo do mar registram ter visto os navios aportando nas cidades da costa sul, enquanto que outros relatam alguns navios em chamas naqueles locais. Obviamente, os Charanos afirmam desconhecer totalmente essa frota. Parte da razão pela qual Shara é tão reclusa, ou pela qual essa reclusão tem tanto sucesso, são suas barreiras naturais, que a mantêm isolada do resto do continente. Com o longínquo Oceano Morenal a leste, o Mar das Tempestades na parte sul e um pedaço da parte oeste, Shara tem um litoral enorme, mas pouco explorado. E é na parte ao sul, ali, né, que encontramos as 5 cidades portuárias sem nome, onde os navios do povo do mar aportam para fazer comércio. Já na parte terrestre, Shara é bastante inacessível graças às construções rochosas que circundam a nação, os penhascos da Alvorada e a Grande Fenda. O único acesso por terra são as 6 cidades mercantis, onde mercadores que atravessam o deserto Aiel fazem comércio. Todas essas cidades mercantis são construídas de modo a não permitir que aqueles que as visitam tenham acesso a qualquer detalhe que seja sobre a cultura ou sobre os hábitos dos charanos, com muralhas altas e bem fechadas mesmo nos portos. Nenhum estrangeiro pode acessar as muralhas ou o interior das cidades, sob pena de morte.
Não existe nenhum posto de comércio na costa leste, e navios que forem vistos por lá são destruídos pelos canalizadores nativos, e aqueles que chegam a portar são escravizados ou mortos imediatamente. Ou seja, o pessoal lá não gosta de imigrante, né? Não pode nem chegar perto Nenhuma porque eles visitinha, tacam nada, né? bomba. No caso do podcast, a gente vai ver se a gente linka na descrição. E para o pessoal do YouTube, a gente sempre coloca algumas imagens, mas é até difícil a gente conseguir uma imagem lá de Chara, né? Porque é completamente ignorado, né, nos principais mapas da série. Mas existem alguns mapas ali que mostram o pessoal aí e também ali o continente de Chara, que é um continente enorme. E eu sempre fico inconformada, assim, que não é muito abordado, né? Pelo menos até onde eu estou ali na série. E é muito grande e é bem, assim, misterioso mesmo, né? A gente não sabe muito bem o que acontece. Por isso que é importante a gente trazer um pouquinho dessas informações aqui nesse episódio para vocês conhecerem. Eu acho muito grande. É quase tão grande quanto Handland. Com certeza. E eu amo essa história tanto de Shantian quanto de Chara, as histórias deles sobre o que aconteceu depois da ruptura do mundo, né? Enquanto em Shantian eles eliminaram todas as crias da sombra e tal, e tiveram toda aquela guerra, as guerras de unificação e tal, tal, tal. E aí em Chara é totalmente recluso, eles não dizem que os Trollocs passaram por lá, eles falam que a guerra dos Trollocs, a invasão dos Trollocs não surtiu muito efeito, não atingiu eles tanto. Então, assim, dos dois, uma, né? Realmente, se a nação de Chara, sei lá, continua existindo, é porque eles conseguiram lidar com os Trollocs, né? Então isso demonstra que eles têm um puta exército, uma organização de canalizadores mínima ali para terem defendido a nação como um todo. Então, eu amo essas histórias antigas. De novo, né? Aquilo. Dava pra escrever uma nova série de Roda do Tempo só nesse novo país, né? Aliás, teremos aparentemente uma trilogia de filmes, não é mesmo? Tá estranha ainda essa conversa, né? Mas. Sim, foi muito do nada. Sim, do nada. Não boto fé, não. Eu também. Boto fé, não. Vai ter uma bomba. Uma bomba, não boto fé. Então, quando eu vi, eu fiquei animado, mas quando eu vi que foi feito pelo mesmo pessoal que tá sendo feito, tá sendo produzido pelo pessoal que fez o Winter Dragon, né, que é aquele piloto horrível de Roda do Tempo que teve alguns anos atrás, a gente fica com medo, né, do que vai vir por aí. Parece que tá sendo roteirizado pelo mesmo escritor de Thor e X-Men, né, primeira classe. Thor é muito Thor ruim, é horrível, Thor é horrível, um dos piores filmes da Marvel. Mas X-Men primeira classe é um dos melhores filmes dos X-Men. Então, eu gosto. Verdade. Então vamos aguardar, né, gente? Eu não boto muita fé, mas se vir bem feito, seja bem-vindo, né? Quem ouviu o nosso episódio aqui sobre os Forsaken, né, os Abandonados, sabe que tem muito potencial, né, para contar ali sobre... Tem muita história para contar. E é legal, assim, que, por exemplo, vem vindo a série, aí já vão fazer filme. Se alguma coisa der certo, tem muito para explorar ainda. E eu espero que eles consigam adaptar aí o maior número de coisas para fazer a gente feliz. A Roda do Tempo verso. A Roda do Tempo verso. Botverso. Sim, mesmo cara. que seja uma bomba, vai servir pra, sabe, a Roda do Tempo vai chegar nos cinemas, tipo... Sim. Sei lá, as pessoas estão passando pelo shopping e aí vai ter um filme da Roda do Tempo em cartaz, tipo, isso é muito bom pra catapultar a série, sabe? Vamos fazer Abre o olho, com a Marvel. série de TV e tal. Porque a série de TV, ela, apesar de hoje em dia, né, tudo é muito popular e tal, Netflix tem propaganda em parada de ônibus, esse tipo de coisa, mas ir para um filme pro cinema É e cinema, tal, né, ainda. Todo um outro status. Então, por mim, pode fazer filme à vontade. Vai mandando, vai fazendo. Vamos de volta a Chara, então. Vamos falar um pouquinho, depois dessa contextualização histórico-geográfica, vamos falar um pouquinho de como eles se organizam, ou do que a gente sabe minimamente de como eles se organizam. Mesmo as áreas designadas para abrigar os centros comerciais, né, a gente falou que tem aquelas cidadezinhas tanto no sul, as cidades portuárias, e tanto aquelas que fazem fronteira ali com o deserto Aiel, tanto essas duas localizações de cidades, estabelecidos pelos próprios charanos, então não é uma criação estrangeira, digamos assim. Mesmo com isso, esse povo não acredita que os estrangeiros tenham direito a saber a verdade sobre as coisas, inclusive sobre aquilo que estão comprando. Os mercadores mais experientes aprendem que sempre precisam ficar
de olho em suas bolsas e aqueles que estejam comprando tecido, por exemplo, devem verificar meticulosamente cada pedaço para terem certeza de que a medida comprada está de fato ali, de que o material é o mesmo do começo ao fim. Essas são, obviamente, histórias de mercadores, visão estrangeira sobre Chara. Então, não levem muito a sério, não levem ao pé da letra tudo que a gente vai relatar aqui, porque são as mínimas informações que a gente tem. Os comerciantes de Chara não se dispõem nem mesmo a revelar a verdade da sua aparência aos outros, portando um capuz e o véu o tempo todo enquanto fazem negócio. Como resultado dessas excentricidades, o comércio é sempre custoso e difícil para aqueles que compram e somente vale a pena graças aos produtos extremamente valiosos e lucrativos que os charanos oferecem, principalmente a seda e o marfim, não encontrados em nenhum outro lugar daquele continente. E em outro lugar do mundo, somente em Shantin. Então, é praticamente zero o contato entre Shantin e o nosso continente, digamos assim. Mas, então, a saída é Chara, que tem esses estoques de seda e marfim. O povo do mar, dada a sua especialidade em conduzir negociações complicadas, é quem conduz a maioria das transações comerciais nas cidades portuárias. Embora seja possível, de vez em quando, encontrar um ou outro navio de Ilian, Mayenne ou de outra nação costeira, provavelmente Tyr também, que é uma super nação poderosa. E já o comércio por terra costuma ser monopolizado pela nação de Cairhien, ou pelo menos costumava. Graças à passagem livre que eles têm pelo deserto, que eles conseguiram, aliás, do Zael, claro, antes do rei Laman, lembram aquele rei de Cairhien, cortar a muda da Avendesor, que ele tinha ganhado como presente do Zael, e aí os Zael saírem putaços do deserto, trazendo guerra, fogo e sangue para as nações do oeste, e aí, óbvio, essa passagem gratuita pelo deserto foi totalmente cortada, então os Cairhien não têm mais, digamos assim, passe livre pelo deserto, mas eles que conduziam principalmente a maioria das relações entre Chara e o resto do mundo por terra. Desde o fim da parceria, como eu falei, o povo do deserto, ou seja, o Zael, tem sido o responsável por acessar as cidades mercantis de Chara, próximas ali aos penhascos da Alvorada. No entanto, eles preferem muito mais deixar que o povo do mar lide com Chara, mesmo que por conta disso eles tenham que pagar um preço a mais ao comprar os bens do povo do mar, né? E também tem aqueles mercadores independentes que eles têm passagem pelo deserto Aiel, mas como é um caminho muito difícil, ou seja, eles têm que cruzar o deserto Aiel, são poucos os mercadores que se aventuram a fazer negócio com Chara por terra. Como vimos, os charanos afirmam com toda segurança que vivem em um império centralizado e absoluto, sem rebeliões ou facções dissidentes. Em tempos mais recentes, uma série de documentos sobre a natureza política de Chara foi descoberta pelo pessoal das Aes Sedai, eu imagino, na Torre Branca, as arquivistas, provavelmente da Ágia Marrom. Elas descobriram esses documentos e não sabemos se eles foram escritos por um nativo, por um charano, ou por um estrangeiro que conseguiu se infiltrar na nação e no futuro, mais para frente, conseguiu sair com essas informações todas. De acordo com esses documentos, a nação de Chara é governada por um único monarca absoluto, chamado de Shiboan, se for mulher, e de Shibotei, se for homem. Tal monarca escolhe um parceiro e em seguida reina por 7 anos. No fim do 7º ano, o monarca reinante morre e o governo passa para o seu cônjuge, que por sua vez escolhe um novo parceiro até que ele venha a morrer no final dos 7 anos, e assim sucessivamente. Aparentemente, esse padrão de sucessão vem acontecendo ininterruptamente desde a época da ruptura do mundo, mais de 3.000 anos atrás. A população acredita simplesmente que isso é a vontade da tapeçaria. Tapeçaria é o modo como os charanos chamam o padrão das eras. Então, é legal, um outro nome que envolve, uma nomenclatura que envolve tecidos. Então, é um modo diferente como eles chamam o padrão. Os charanos chamam de tapeçaria. Então, essa sucessão perfeita, sem rebeliões ou pessoas discordando, ela acontece há mais de 3.000 anos, segundo esses documentos
aqui recentemente tivemos acesso. Esse cara aí que viaja e conta as histórias, eu acho que ele é citado 2 vezes lá no Olho do Mundo. Eu acho que o Randy, ele gosta de ler os livros deles, romances, Sim. né? Uhum. E o Tom, ele também cita ele quando ele aparece no Olho do Mundo, capítulo 4, acho, capítulo 6, não lembro exatamente, mas ele Também. fala desse viajante aí. Esse livro coleta tinha que existir, cara. Uhum. Tipo que nem aquele livrinho do Beedle Bardo, sabe? De Harry Potter. Sim. Tinha que existir um livrinho assim, sabe? Ou O Mundo de Gelo e Fogo, ou Fogo e Sangue, né? Que são livros contados pelos mestres. Sim. Então, mais uma coisa que a gente nunca vai ter em momentos de ficar tristes. É que não deu tempo, né, Jordan? Não. Uhum. Eu lembro que depois que eu terminei de ler a série, eu fui fazer tudo que eu queria fazer que eu não podia, sabe? Que tinha spoiler. Então a primeira coisa que eu fiz foi assistir uma live de 1h30 do Sanderson comentando tudo dele que envolvia, né? Ele falando como que ele foi chamado, como foi o processo de escrita. E ele fala que, tipo, eu posso estar enganado, faz muito tempo quase 1 ano já. Mas se eu não me engano, ele fala que tem a quantidade de palavras escritas sobre o mundo, né? Meio que essas coisinhas assim, é tão grande quanto a quantidade de palavras da série. Tipo, Que delícia, nos velho. livros. Então, imagina a quantidade de material que o Jordan escreveu. É muita, disso, muita riqueza, né? É muita coisa, muita coisa. Não, eu tenho uma teoria sobre Shara. A gente já conheceu, né, alguns continentes e a riqueza deles, a riqueza de detalhes que o Jordan ofereceu pra gente, né, as culturas e tal. Chegou em Shara, ele tava cansado. Ele falou, mano, eu não aguento mais criar povo, sabe, criar cultura. Vou criar um povo misterioso. Ninguém vai saber nada deles. E tá lá, pronto. É a Coreia do Norte. O Cali falou que é a China, mas é a Coreia do Norte. Pode ser. Verdade, verdade. Tem, inclusive, quando vocês... Existe uma novela publicada. Não vou dar muitos detalhes, porque ela é super spoilers. Mas é uma novela publicada numa coletânea de fantasia que foi meio que restos do último livro de A Roda do Tempo. Chama River of Souls. E é uma novela que se passa em Shara. Não vou falar mais nada sobre isso. É um negócio absurdo, é uma das coisas que eu mais amo em A Roda do Tempo, é essa novela. Então, só pode ler quem acabou o último livro. Não acredito! Não pesquise sinopse, não pesquise nada, mas reserve. Tá naquela coletânea Unfettered, que é uma coletânea que um autor que estava precisando de dinheiro, ele chamou uns colegas autores e aí todo mundo ajudou e vendeu com várias novelas e contos de vários autores famosinhos. E aí River of Souls é cânone, não é que nem umas cenas deletadas que não tem, que foram publicadas depois. É cânone, mas não entrou no corte final de A Roda do Tempo. E eu odeio a esposa do Jordan por ter cortado, porque foi ideia dela. Não quero, não curti. Não, ela falou pra tirar que ia quebrar muito o ritmo, né? Porque o último livro tem um certo ritmo. Imagina. Eu tenho certeza que é cânone, eu acho que não é não. Sim, é cânone, os acontecimentos são cânone, mas a construção de mundo não necessariamente, porque ela não passou pela checagem da especialista lá, do time lá do Jordan. Então, exatamente o cânone do nome dos lugares, não sei o que, essas paradinhas, porque o Sanderson inventou muita coisa, não necessariamente é cânone, mas o que aconteceu é. Enfim, é só isso. Não vamos ficar mais nos estendendo sobre essa novela. Choque. Preciso ler isso aí. Não li até hoje. Meu Deus, Luan! Eu esqueci, desculpa. Deve ter umas 15, vai ler depois que acabar o podcast, então. você vai ler. Acho que tem umas 15 páginas, é bem curtinha. Não li isso e não li no Spring também, né? O prequel. Isso você não precisa ler mesmo. Esse eu vou tentar ler esse mês agora, antes de começar o 6º livro, a releitura do 6º, que eu não li ainda. Sim, pode ler já. O pessoal cai depois. O quadrinho eu não gostei muito. O pessoal fica falando, não, tem que ler depois do livro 5. Nada a ver, mano. Eu ouvi falar que tinha spoiler do livro 5. Não tem spoiler nenhum. Não tem nada. Surta. Sério? Pode ler em qualquer momento ali depois que você se apegou aos personagens, né? E ao universo. Pode ler antes da série, antes de começar o Olho do Mundo, já pode ler. Também não. Você não vai entender, você não vai se apegar aos personagens. Mas enfim. É porque é meio que a construção da Moraine com o Len, né? O livro é muito sobre isso, né? Uhum. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre a canalização e a escravidão em Shara, né? Conforme o Luan falou, esse povo, essa cultura, eles são escravagistas, né? Então, nesses documentos, né, que foram encontrados, a gente descobriu várias informações
sobre aqueles que utilizam o poder único em Shara. Lá tem homens, né, que podem canalizar, tanto quanto as mulheres, eles têm permissão, e eles são chamados de Ayad. Essas pessoas, elas vivem em vilarejos remotos, são bem afastados, apartados do resto da população, e são cercados... Peraí, calma. Como assim você fala isso, naturalmente segue a vida, segue o jogo? Lá tem homens que podem canalizar e eu tô chocada. Calma que vai piorar. Não vai piorar. Calma que não é tão simples assim, tá? Não é tão tranquilo. Nossa, então tá, continua, que eu choquei aqui. Então, mas esses homens, né, que canalizam, eles moram num vilarejo afastado do resto da população, cercado por enormes muros, muralhas enormes, que ninguém além dos Ayad pode entrar, né, sob pena de morte. E também nenhum deles pode sair sem autorização. Então eles meio que vivem um chiqueiro, né? Tipo, só o tipo deles pode estar lá, não pode sair, não pode entrar. Beleza, eles podem canalizar, mas eles são meio presos, sabe? Eles não têm, tipo, liberdade como... Estão meio que exilados, né? Exatamente. Como se eles tivessem uma chaga, né? De certa forma eles têm. Só uma nota. A Ayad é tanto o homem quanto a mulher, viu? Então... Os dois vivem nessas cidadezinhas. Uhum. Exatamente. Não são só os homens que vivem presos. Talvez, não sei se rola um preconceito com as mulheres que podem canalizar também. Isso não é muito explicado. A gente vai ver qual é o papel das mulheres. Eles têm um papel. Então, né, toda a vida dos Ayad é extremamente regrada e controlada. Pois é de conhecimento comum que os Charanos, que nenhum Ayad pode canalizar sem a expressa permissão do Shbuan ou Shbotai, que são os governantes desse continente, né, desse povo. Portanto, qualquer um que for visto fora dessas cidades muradas, né, sem ter recebido algum tipo de liberação do monarca, eles podem receber pena de morte. Então, assim, não se saiu, sem autorização morreu. Assim, poucas ideias mesmo. A relação sexual entre os Ayad e os não Ayad é estritamente proibido e é punível com a morte para aquele que não canaliza. Então, existem muitas regras, né, sobre reprodução entre esse povo. Então, quando nasce, né, todo e qualquer Ayad recebe uma tatuagem no rosto indicando a sua posição. Isso me lembra muito o sistema de castas da Índia, né, que os escravos, que são... Eu não lembro o termo dos escravos, mas quando eles nascem, eles recebem uma tatuagem, muitas vezes na palma da mão, nos pés, né, que indica a casta deles, que é a casta mais baixa de escravos. Então eles sempre são marcados, nunca conseguem fingir que não são escravos, né, porque não tem como tirar uma tatuagem do corpo. Então essa é uma relação aí que existe entre nosso mundo e esse povo aí da Roda do Tempo. Alguém que é descoberto como um canalizador, né, depois de crescido, ele é capturado, é tatuado e confinado em uma das cidades muradas. Então, às vezes, pode ocorrer de alguém nascer canalizador e não ser descoberto até mais tarde, por não canalizar desde cedo, né, e não ser encontrado, localizado por quem sabe canalizar, igual acontece no continente de Handland, que às vezes uma mulher consegue saber se a outra consegue canalizar ou não, se ela tem esse dom, né, de canalização. Então, às vezes, o dom ele pode se manifestar muito tarde e se alguém perceber, essa pessoa é presa, ou seja, perde sua liberdade. Isso me lembrou, assim, vagamente a Quinta Estação. Ela tem as pessoas, né, que... esqueci o nome. Orogênese é a magia da pessoa. Os orogêneses. Que aí, quando eles descobrem, eles são levados pro fulcro, aí, às vezes... algumas pessoas conseguem esconder e tal. Massa. Sim. Não assim, massa a relação, mas não o que acontece lá. Sim. Inclusive, leiam a Quinta Estação, gente. É um livro excelente de fantasia, tem um mundo muito bem construído, personagens muito bons. Incrível. É muito bom. Então, como então a gente pode saber, né, se alguém nascerá Ayad ou não? Então, em Shada, os canalizadores apenas podem se reproduzir entre si. Então, não pode ter essa mistura, né, como eu já falei anteriormente. Apenas as mulheres têm permissão para sair dos vilarejos e os homens eles são tratados por toda a vida apenas como gado reprodutor para as mulheres. Então há uma inversão de valores aí, né? Tipo, o que acontece no nosso mundo, que as mulheres são, por muito tempo, né? Ainda é em muitos lugares do mundo só algo que serve para reproduzir, né, colocar mais crianças no mundo. Então, esses homens, né, as mulheres são proibidas de ensinar esses homens a escrita, a leitura ou qualquer atividade, né, que vai além de se alimentar, se vestir ou qualquer outra tarefa mais simples. Então, eles têm que se manter na ignorância, né, sem praticar qualquer
trabalho ou atividade mais intelectual, eles permanecem a vida toda na ignorância. Bizarro, né, mano? Esse sistema é muito opressor, velho. Meu Deus. Mas como você falou, dá pra fazer um paralelo até com o nosso mundo, né? Porque por muito tempo as mulheres foram assim, né? Não podia ir na Exatamente. escola, não podia votar, não podia fazer um monte de coisa. Também, Né? só podia ficar em casa, ter filhos, cuidar da casa, exatamente. Basicamente isso ao contrário. Os canalizadores charanos, eles mantêm bastante os registros, né, sobre cada uma das linhagens de sangue deles. Assim como faria um cidadão de Cairhien com relação aos seus cavalos por sangue. Então eles são tratados como os cavalos de Cairhien. Acho que entre a nobreza de qualquer do nosso mundo, a aristocracia tinha muito isso, essa questão da linhagem, sabe? Para não haver mistura de sangue de aristocrata com plebeu e tal. Então, isso existe entre eles também. As meninas, né, elas são criadas pelas mães, mas os meninos são criados coletivamente, ficando conhecido entre os Ayad apenas como os machos. Quando o garoto atinge 16 anos, ele é levado de seu vilarejo de nascimento numa carroça fechada para um vilarejo mais distante. Quando chega lá, ele é designado a uma ou mais mulheres que desejam ter filhos. Então ele só serve para inseminação ali, né, com as outras mulheres de outros vilarejos. E quando esse menino atinge 21 anos, ele é novamente levado dali, né, supostamente para um novo vilarejo, mas na realidade ele é morto e seu corpo cremado. Por quê? Não sabemos. Eu acho que eles fazem isso, pensei nisso agora. Pra não deixar eles enlouquecer, não é? Exatamente, ele chegou em 21 anos, né? Por que você falou? Era pra eu falar essa parte. Nossa, Emerson, você descobriu. Eureka! O Emerson descobriu o segredo de Chara. Poxa, que isso? Tipo, eu não consigo pensar em outra coisa. Outra alternativa. Segundo esse documento que veio a público, a morte dos monarcas a cada 7 anos não é vontade da tapeçaria, então, tipo, não é algo que está destinado a acontecer. Mas a vontade das Ayad, que são as verdadeiras governantes de Chara. Da mesma forma que as Aes Sedai, elas governam, né, o continente de Randland, ali por trás dos panos, manipulam os governantes dos outros países. Quem governa esse continente, esse país enorme aí que fica do lado do deserto Ael, são as Ayad mulheres. O governante está sempre rodeado por servas Ayad, né, que carregam e proclamam suas decisões ao público burocrata. Raramente as pessoas têm o direito a uma audiência com a Shboan ou Shibotai, e alguns desses monarcas, pela história, viveram menos do que 7 anos. Algo que aconteceu especulado porque eles teriam descoberto que quem toma as decisões são as Ayad ao seu redor, que se passam por servas. Olha só, qualquer paralelo com as Aes Sedai, né, que fingem só servir ao povo, tem que acabar as Aes Sedai. Você tá ácida, hein? Credo, o que elas te fizeram? Elas manipulam. Mas você tá brava? Pessoas manipulam. Quanto mais poder, mais a pessoa manipula. Então, Chara é uma sociedade totalmente escravagista, né? E essa necessidade absoluta de controle que existe na nação se reflete no tratamento que se dá aos canalizadores, em especial aos homens. Mas vários outros tipos de atividade de trabalho também são realizados por escravos. Não é muito detalhado quem exatamente é escravizado, né, além dos canalizadores e tal, que vivem sobre... A gente não sabe se tem outras castas nesse país, sei lá, se além dos Ayad, se tem uma aristocracia, se tem plebeus e tem, tipo, gente que nascem já destinados a ser escravos, igual acontece, sei lá, nas castas da Índia, que a gente conhece. Isso a gente não tem mais informações. Mas é uma cidade, mas pelas essas informações que a gente tem até que tem bastante detalhes, né, sobre um pouco sobre como funciona essa cultura. Sim, eu adoro. Indo pelos livros a gente recebe micro-informações, tipo, em Chara acontece isso, em Chara... Eu lembro que quando eu estava lendo a saga, eu sempre tive essa fascinação por Chara e por Shanti. Porque não é o principal, então eu gosto dessas coisas meio paralelas. Tipo... Calil, você gosta de povo podre. Chara, Shanti, só os Chernobyl. Ele, inclusive, que insiste pra gente fazer um episódio dos Manto Brancos. Esse é o Emerson. Exatamente, a gente vai fazer. Não, credo. Pelo amor de Deus, que esse episódio dure 5 minutos, né? Pelo amor de Deus. Não, acho que dá pra durar uns 40, poxa. No dia eu vou estar com dor de barriga. Deus do livro. Eu também. Tá bom, eu vou gravar sozinho, vou chamar o Val. Coitado do Val, deixa ele saber disso. A gente vê as nações principais, né? E são muito
aquela cultura europeia que a gente já conhece, espadas, reis, rainhas. Então, é legal quando tem essas culturas mais distantes, que tem, não que sejam super revolucionárias, mas que dão uma coisinha, um saborzinho ali, um tempero diferente, uma especiariazinha. Então eu lembro disso, sublinhar a frase, assim, destacar a frase no Kindle, que era tipo, em Chara eles comem uma sopa de cebola tal. Aí eu ficava, nossa, vou selecionar isso aqui é importante. Eu juro que eu tenho essa marcação, é sobre uma sopa, um sabor de sopa que é consumido em Chara. Então, a gente vai ganhando essas pequenas coisas, e aí fica o mistério se Chara vai crescer ou se não para os próximos livros. Porque os outros já cresceram, né? O Povo do Mar a gente já conhece bastante. Shanchen, quem leu aí, quem leu sabe, aquelas. Só quem leu Então, sabe. só quem leu sabe, crescem muito e os outros povos. Então fica aí o mistério se Chara vai crescer ou não. Agora então vamos falar sobre. Apesar de os dois povos não terem muita relação direta, eles têm até mais contato uns com os outros do que, por exemplo, outros povos com os charanos. Então o povo do mar sempre vai ali de intermediário, até porque eles adoram fazer comércio, barganhar e não sei o quê. Então em Chara tem marfim e seda e outras coisas que não devem existir nas nações do Oeste. Então o povo do mar está sempre ali por Chara, sempre ali é ótimo, mas está sempre ali em contato com os charanos. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre o povo do mar, os Atamier. Até porque geograficamente, né, é bem difícil acessar Chara por terra, justamente por causa dos desfiladeiros, sei lá, as colinas gigantes que tem. Só o Zael deve ter algumas partes que dá para acessar, que o Zael consegue, né, para fazer comércio, mas a maior parte de Chara só dá para ter acesso por mar, né? Lembra daquela teoria, Calil, que você falou que por que o pessoal foi descobrir Chaochan? Não, o Chaochan, eles... Qual é aquela teoria lá que eles... Porque a teoria perguntava, nossa, por que os Shantia não invadiram o continente por Chara, né? Porque, em teoria, se o mundo é redondo, Shantia e Chara são muito perto, muito próximos um do outro. E aí a gente especulou que às vezes os charanos repeliram os ataques, que eles fizeram com matolas de gavião. Nananã. Então a gente vê Eles são tão um fechadinhos, padrão né? de que Chara tem muita força, eles são muito unidos pela violência e opressão. E Chara tem pelo que a gente já viu e que a gente pode deduzir, Chara tem um grande poder de canalizadores. Então, eles têm canalizadores homens, pelo menos até os 21 anos, eles têm homens lá, passeando, reproduzindo, que é só o que eles fazem. E várias canalizadoras mulheres que governam a nação inteira. Então, tipo, imagina se a Torre Branca fosse oficialmente um governo, né? O quão poderosa ela seria mais ainda. Então, Chara tem muita essa força dos canalizadores. Então, eu acho que pesa muito. Então, sobrou pro povo do mar, né? Ter bastante história, fazer comércio. Então, o povo do mar, acho que a gente, durante esses 6 livros que a gente tem aí, a gente sempre tem eles por aí, né? Fazendo essas viagens, movendo os protagonistas de um ponto a outro pelo mar. Então, a gente vai falar um pouco sobre a cultura deles, história e cultura. Então, quase todas as ilhas do Oceano de Arif e do Mar de Tempestade são território das bases portuárias dos Atamieri, conhecidos também como Povo do Mar. Os estrangeiros conhecem apenas alguns arquipélagos, né, já que geralmente os Atamieres não deixam que os viajantes e comerciantes aproximem, ainda que eles não sejam tão cruéis, né, com os intrusos como os Charanos e os Shauncha. Então, eles não vão, tipo, sei lá, escravizar os estrangeiros, nem matar, esse tipo de coisa. Até porque eles têm também um monopólio, né, praticamente, de navios, embarcações, de comércio. Então, eu acho que a maioria das embarcações e navios que existem aí, que faz comércio, é do povo do mar. Obviamente que tem, tipo, os outros países eles possuem, principalmente os países localizados às costas, eles portos, né, eles fazem comércio, mas basicamente quem possui monopólio ali é o povo do mar. Então o povo do mar ele realiza a maior parte do comércio marítimo, né? Quase todo o comércio de seda e de marfim de Chara. Esse marfim de Chara é algo bem raro, né? Mas ele é mais citado por história e algumas lendas distantes. Eu não sei se os Zael citam, não lembro exatamente se eles citam na série sobre o marfim de Chara. Não lembro. Eu lembro de algo vago assim, mas não tenho certeza. Dentre as ilhas do povo do mar, a maior e mais conhecida é Tremalkin, que fica localizada ao sudoeste das nações de Tarabon e Amadícia. Acho que tem Tremalkin no mapa da Intrínseca ali, né? Fica lá no sudoeste. É uma ilha bem grande.
E tem um negócio bem legal lá. É citado que tem um negócio bem legal lá. Vem Vocês aí. vão ver. E também tem outros vários arquipélagos, né? E algumas ilhas menores que somente o povo do mar conhece e tem acesso. Se vocês pegarem no mapa, também tem algumas ilhas ali mais próximas do continente, né? Aparece no mapa aqui pelo menos umas 3 do lado esquerdo, que é Arli Dashar, Arli Somera e Arli Jafar. Mas a gente não tem muita informação, não. Arli Dashar é citada, não lembro em qual momento da série, mas é um monte de linha ali, arquipélago próximo, assim. Tudo do povo do mar. Algumas vezes no mapa tem um aglomerado, uns arquipélagozinhos, aí só fica assim na legenda, Ilhas do Povo do Mar, tipo, não tem nem nome. Acho que o Robert Yoda ficou com preguiça de dar nome para as ilhas, mas algumas tem. Mano, quem liga pra ilha, velho? É para um povinho secundário, né, sei lá. Pra gente entender os Atamieri, a gente tem que estudar não as ilhas, não importa as ilhas, a gente tem que estudar os barcos e as águas pelos quais eles navegam, né? Já que o povo do mar prefere passar quase toda a vida navegando em seus barcos. Por costume, eles nascem em barcos, então é bem raro um Atamieri nascer em terra firme. Mesmo que a mãe tenha que pegar um bote para dar à luz, né? E eles morrem no mar sempre quando possível. Então, totalmente, né? Nascer no barco, viver no barco, morrer no barco. Então, durante a ruptura do mundo, né, quando os seus antepassados eles fugiram da Terra, que estava sacudido por explosões, terremotos, destruição e tal, eles foram para a segurança do mar. Então, os Atamieri, eles não tinham conhecimento sobre barcos, navegação antes. Eles eram um povo de terra firme. E durante o percurso, né, e os longos anos que eles passaram no mar, eles aprenderam as particularidades das tempestades, das correntes marítimas e como usar os barcos e os poderes em cada situação. A profecia Sendai, conhecida naqueles primeiros anos, reforçava que o destino do povo do mar era navegar nas águas do mundo até a volta do Coramur. E as vastas extensões do mar aberto são o verdadeiro reino do povo das águas. Eu amo esse nominho, Coramur. Eu imagino bolinhas de Coramur, sei lá. É uma loucura que veio da minha cabeça. Tem 2 ozinhos, né? Fazer umas bolinhas. Acabou com o nome É pra a mim. própria Atlântida. Nossa! Toda vez que eu ler Coramur, eu vou lembrar disso agora. Eu sempre achava Bichinho, assim, bonitinho fala, porque né? lembra coração, né? Só que, obviamente, não foi por isso que o Jordan escolheu, porque ele não falava português. Mas na minha cabeça eu sempre lembrava alguma coisa mais amorosa, porque eu associava. Amamos o dragão renascido. Com faixas igualmente chamativas que apertam suas cinturas, joias de ouro e prata que usa para adornar, com um estilo diferenciado de se vestir, os Athamier são considerados exóticos e misteriosos. Em todo o mundo correm histórias que falam da atração quase irresistível que as mulheres do povo do mar causam, o auge da beleza e tentação. Basicamente sereias, né? A gente pode falar que elas são sereias, pode ter sido inspirado nisso, né? Elas são mulheres do mar e tudo mais. É só porque elas ficam com os peitos pra fora, sabe? Elas ficam com os peitos pra fora e tal. Também, né? Sereia também fica, né? Então, É verdade. o tom achocolatado das peles delas e o equilíbrio, resultado de anos se balançando e equilibrando em barcos sacudidos pelo vento em alto mar, né, contribuíram para que esse encanto pessoal seja cada vez maior. O costume do povo do mar de não vestir nada acima da cintura, exceto as joias, uma vez longe da costa, tem aumentado ainda mais essas histórias aí, né, que elas são conquistadoras, que os caras ficam apaixonados por elas. Elas dançavam a sassada também, já junto com qual é o país lá? Sério? Elas dançam a Sassara? Não, mas é porque elas são. Que susto, Não, é porque as mulheres que dançam a sassara são atraentes, são irresistíveis. Não sei o que, e ela já conseguiram parar a guerra só dançando a sassara, não sei o que. Eu imagino tipo a Shakira Hips do Online, sabe? Tipo aquilo. Essa chachara aí. Será que vai ter eu essa dança? Eu pararia uma guerra pela Shakira. Então? Os homens, eles são musculosos, né? São musculosos, barbeados e com o peito nu. Também são considerados perigosamente bonitos. Tá vendo, Emerson? Não são só as mulheres. Ai, eles dançam a sassada também. Os homens e as mulheres usam calças largas e apertadas na cintura por faixas de cores vivas. Eles usam também vários brincos
e pulseiras e correntes no pescoço. Os pés eles ficam descalços, embora a qualidade das calças e tecidos do lenço seja diretamente relacionada ao status e situação financeira do usuário. As mulheres também usam camisas folgadas de cores vivas, embora apenas enquanto estiverem nos portos, provavelmente em uma tentativa de evitar chocar os habitantes locais, né? Porque você imagina, você tá lá comprando seu peixe e do nada chega as mulheres lá tudo de topless, né? E Os acho que, carinha tipo, no não ia mundo de Roda do resistir, né, Tempo, gente? eu já ia falar, deve ter um monte de escroto e estuprador, né? Que o Jordan não aborda isso muito. Aborda um pouquinho, É né? bem sutil, né? Sem contar spoiler, mas ele aborda um pouquinho disso. Mas, enfim, deve ter homem escroto lá também, né? É, Famoso macho elas escroto. querem evitar o choque de cultura e escrotidão. Exatamente. Eu acho que em relação à vestimenta, não tem muito disso, sabe? Tipo, algum tipo de vulgaridade, assim, na roda do tempo. Acho que é um negócio bem tranquilo. É, o Jordan, É ele não só. quer nem palavrão na série, né? Então eles colocam os próprios palavrões pra não ser agressivo, né? Ai, Você vê o gente, ele Uno é um falando fofo, meu Deus do céu. várias coisas. Eu acho tão brega e o Sanderson faz a mesma coisa. Eu Ai, gosto, gente, adoro. tudo pra mim, Me eles são sinto muito lendo um fofinhos. IA. É o Storm, o Father. É, Storm You! E o roda do tempo é Kimi Kame, Ai, Kill gente, eu Kame. gosto. Eu gosto, eu acho legal. Acho legal. Tomando que tirem na série, fica tudo fuck, shit, fuck. Não. É, pra ficar mais Game of Thronesado, não duvido. Mas vamos ver, né? E sabia que nas Crônicas de Fogo o George não escreve fuck, ele usa um verbinho antigo que é bugger. Então, a maioria Sério? das palavras nos xingamentos não é fuck, é um verbinho mais antigo. Mas Acho que na série rebuscado, usam, né? Esse né? ar de... Na série Não, usa na pra série é só caramba, né? fuck, é só... Na série é Pode mais falar, modernizada. Ah, tomara que não, porque vai descaracterizar, cara. A Roda do Tempo não é uma série assim, sabe? É uma série que dá pra pessoas adolescentes assistir, sabe? É tipo Marvel, cara. Não tem tanto. Tipo Marvel. Mas mas é mesmo, velho. Mas é Mas PG-13 mesmo, né? Não tem nada muito absurdo de eu acho que vai violento. mas eu acho que a série de TV vai ser mais adulta, né? A série Vai. de TV vai ser mais adulta, vai ter cena de sexo e tal, vai ter o dragão na mesa, assim, O dragão Poliamor. Queremos ver. vai ter poliamor, vai Gente, ter, a Alana, nossa, tem a Alana e os dois guardiões dela. Vocês acham que não vai ter coisa? Gente. Certeza. vai Vai ter uma olha, cena de. eu ia Vai falar ter um a negócio aqui, sexplaining, né? Que os personagens ia. fazem sexo enquanto eles explicam alguma tramóia. Vai ser muito de bom. Amo. As mulheres também costumam usar um piercing no lado esquerdo do nariz. Por um segundo eu pensei aqui que eu ia ler que elas usam piercing no mamilo. É. Mulheres do alto escalão usam uma correntinha com pingentes dourados conectando o piercing do nariz com um de seus brincos. De novo eu pensei que eu ia ler mamilo. A quantidade de pingentes Vamos está clarear essa direcionada... mente aí, Luan. Tá muito poluidinha, vai, por favor. Não, é que elas ficam sem Não, aí camisa, eu pensei que... Só porque Ia elas ter ficam sem piercing no camisa, mamilo. a cabeça dele tá assim, peito. Mamilos. Pior que o Emerson, meu Deus. Nem eu sou assim, velho. Não, porque quando ela... eu não vou nem explicar porque eu só vou piorar a situação. A quantidade de pingentes está diretamente relacionada à posição, com mulheres de alto escalão usando mais medalhões do que aquelas de classes mais inferiores. Já os homens não usam correntes no nariz ou argolas, só nos mamilos. Mentira, a gente não usa nos mamilos. Ai, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como acontece as divisões, então, dos Atamier, né? A mestra das velas é a capitã do barco e da tripulação, e ela decide onde e quando navegar, né? Assim como quem pode subir a bordo. Também é considerada a chefe da família, que no caso é a tripulação. Não importando se existem laços de sangue, né, ou não. Ela usa sempre, então, como o Luan já falou, a correntinha que vai do nariz até a orelha, e os pingentes indicam, então, a qual clã que ela faz parte. Para ajudar ela, então, ela conta com a Buscadora dos Ventos, que é a segunda oficial. O grande segredo dos Atamier é que a Buscadora dos Ventos geralmente são mulheres que podem canalizar.
Para evitar suspeitas, somente algumas das poucas mulheres jovens, então, que podem canalizar, são enviadas para a torre, né? Porque todas as mulheres que podem canalizar são enviadas para a Torre Branca. E as que ficam com o seu povo, então, se tornam buscadora dos ventos, embora, assim, nem todas que são buscadora dos ventos sejam canalizadoras. E uma buscadora, então, usa suas habilidades para ajudar o navio, e caso ela canalize, então, ela ajuda também para defendê-lo durante as tempestades e contra forças hostis. A defesa, como os acordos comerciais, é tarefa do mestre de carga. Com frequência é casado com o mestre das velas, que é quem tem o poder de iniciar e finalizar todas as negociações mercantis e em assuntos de defesa, né? Nem ele pode ordenar a mestre das velas onde viajar, nem ela pode ordenar a ele que mercadorias então pode comercializar, cada um ali na sua área, né? A rentabilidade da embarcação e da sobrevivência depende de uma boa colaboração entre ambas as partes. O povo do mar se divide em clãs e septos, e cada um então tem suas próprias docas na maioria dos portos das ilhas. Cada clã é liderado por uma senhora das ondas, que é equivalente a um chefe de clã. São escolhidas pelas mestras das velas do clã entre si mesmas. Por sua vez, a Senhora das Ondas nomeia um mestre espadachim, geralmente o seu mestre de carga, e também muitas vezes seu próprio marido. Jordan insiste, né, em enfiar marido na história. Ele não sabe, né, que onde se come o carne, onde se ganha o pão não se come a carne, ele não sabe diferenciar as coisas. O mestre espadachim tem autoridade sobre os demais mestres de carga do clã e podem liderá-los em assuntos de comércio e de defesa em benefício, então, né, do clã. A Senhora das Ondas também tem uma buscadora dos ventos como conselheira e geralmente a mesma mulher que a serviu antes de sua promoção. Sua buscadora tem autoridade sobre as outras buscadoras de ventos de clã. Muitas vezes, a Senhora das Ondas de uma embarcação entrega o barco temporariamente a outra enquanto se ocupa de assuntos do clã em algum outro lugar. Uma Senhora das Ondas pode ser identificada pela grande quantidade de pingentes que há na corrente, então, do nariz. Geralmente formam uma fileira que vai do nariz até a orelha e também pelas cores duplas de vermelho e dourado que seus ajudantes portam. Se fosse vocês, iam dar uma olhadinha lá no nosso vídeo do YouTube, porque a gente costuma colocar algumas imagens, então, para vocês verem, né? Algumas fanarts. Todos os clãs, septos e ilhas são governados por uma mulher conhecida como Senhora dos Navios. Ela tem a mesma autoridade que qualquer rainha de terra firme possui, né? Mas não é designada pelo nascimento ou linhagem, e sim mediante a uma escolha entre as senhoras das ondas. Por sua vez, ela nomeia um mestre das lâminas, geralmente seu mestre espadachim anterior, e uma buscadora dos ventos, conselheira, que tem autoridade sobre todas as outras, da mesma forma que o mestre espadachim tem autoridade sobre todos os outros também. E é responsável pela defesa e segurança dos Atamier. Desconhecidos pela maior parte das pessoas, existe toda uma população vivendo nas ilhas que se sente tão desconfortável longe da terra quanto o povo do mar se sente sobre ela. Ai, gatinha. Sorry. Surpreendentemente, são essas pessoas chamadas de Amaiar que fabricam vários dos produtos das ilhas que mais atraem os estrangeiros, né? Como a famosa porcelana do povo do mar e a vidraria refinada. Fisicamente, os Amaiar são mais baixos, têm constituição mais larga e têm a pele bem mais clara que os Atamier, né? Com muitos de cabelos loiros e castanho claro e olhos claros, né? Azuis ou castanhos. Eles seguem o chamado caminho da água, o qual, embora não tão extremo quanto o caminho da folha, ainda assim prioriza a paz, a vida e a crença naquilo que é, ao invés de naquilo que pode vir a ser. Bonitinho. Segundo essa fé, aquilo que chamamos de realidade não é de fato real, mas apenas uma passagem para outra existência, né? Violência é vista com maus olhos e todos os que praticam são publicamente repreendidos. Dessa forma, assassinatos e outros crimes violentos são extremamente raros entre os Amaiar. Esse povo cria gado pequeno,
como ovelhas e cabras, né? E fabricam os artigos refinados que mencionamos agorinha e os vendem para os Atamier por um preço justo. Tá vendo, gente? O Jordan é um fofo. A união entre os Atamier e os Amayar não está em nenhum registro, o que é de se esperar, né? Já que os dois povos possuem uma forte repulsa com relação às tradições um do outro. Mesmo assim, eles geralmente se dão bem, em parte por conta do governo justo do povo do mar e por eles, na realidade, não competirem por nenhum recurso ou espaço. Por lei, qualquer Amayar que desejar pode receber o direito de passagem numa embarcação do povo do mar, sem contrapartida. Apesar disso, pouquíssimos deles navegam entre as ilhas e nenhum vai até o continente. Os únicos barcos que possuem são canoas e botes para pesca no litoral e praticamente nenhum deles sabe nadar. Muito curioso, né? Alguns dos Amayar até trabalham por tempo nas docas ou nos portos dos Atamier, apenas para garantir um dinheirinho ali extra, né? Mesmo que a maior população terrestre seja de Amayar, os governadores são sempre escolhidos entre o povo do mar, né? Que considera essa tarefa de governar um fardo que apenas eles podem carregar, que uma ilha deve ser tratada como um navio. Dada sua natureza, esses governadores Atamier raramente se afastam de suas embarcações e dos portos, né? O que faz com que, na realidade, os Amayar sejam deixados em paz nas suas aldeias para governarem a si mesmos. Funciona, né? Essa simbiose doida aí. Apesar deles serem totalmente opostos, um ama o mar, o outro detesta o mar, mas Sim, não saem se matando. Eles se respeitam o espaço um do outro ali e tá tudo bem. Adorei. E é isso. Amei que eles seguem o caminho da água, o caminho da folha, Sim. o caminho da terra. Que isso? Cada um tem. E eles são Cada povo tem a Todos seita caminhos de paz, pacifista. né? Sim, e eles são, tipo, tem a pele branca, né? Diferente dos Atamieri, que são negros. E justamente eles parecem, tipo, descender em algum momento dos Tuatuan. É, verdade. Em algum momento eles se separaram, um foi pra água, outro ficou em terra ali. E nós Bem legal sabemos esse que os latoeiros são, na verdade, um outro povo, né? Exatamente. Vamos dar esse spoiler aqui. Então são 3 povos que vêm da mesma origem. Assistam, será, quer talvez? saber quais eles são? Assistam todos os nossos episódios. Pra Isso. descobrir. Ou leiam até o 4º livro, antes que a gente cuspa o spoiler aqui por um acaso, mas não vamos fazer isso. Por último, mas não menos importante, na verdade o contrário, vamos falar um pouquinho sobre o suprassumo da cultura dos Atamier, que são os navios, as embarcações. Eu tô me sentindo muito no universo de navio arcano, falando sobre isso. Navios, não sei o que, né? Navios, porque faz pouco tempo que eu li, então... Inclusive, leia o Robin, gente, maravilhosa. É isso, saudades. Agora eu quero continuar. Os navios vivos. Suma, por favor, faça a sua parte. Então, para os Atamier, como a gente já viu, cada navio é um ser vivo, dotado de coração e valor. Portanto, são considerados membros da família, como qualquer outra pessoa. Meu Deus, me disse isso não é navio arcano, pelo amor de Deus. Exatamente. Os navios, o navio arcano, eles têm consciência, eles falam com os tripulantes, sabe? Os navios vivos e tal. Eles são considerados membros, tipo, da família também. Nossa, é muito bom, um negócio muito louco, é muito da hora. Isso parece Saudades muito ruim. Estradão. Se a execução não for boa, esse negócio parece muito Não, ruim. é muito bom. Não, É muito bom. foda. Parece falando assim, parece uma fadafona do caramba, né? Mas é realmente muito bom. Inclusive, Parece que o que eu imagino quando vocês estão falando isso, eu imagino, sabe o Thomas, o trem? verdade. Aquele JJ, o jatinho. Tipo aquilo. É tipo Parece o aquilo que eu imagino. Monobrain lá da Torre Negra também. Não, mas o trem. Glenn é uma IA, não é? Ele não tem um É cara, verdade. né? Nossa, tem umas artes conceituais mó da hora de navio arcano, depois você Tem. vê. Ele Tem tem rosto? Não. Ele Tem. tem rosto? Assim? Eles É têm aquela ele tem- figura de proa. Sim, que fica- ele tem, exatamente. Ele tem tipo um corpo na frente da proa, na proa, assim, entendeu? E ele consegue mover, tipo, os braços e tal. Isso parece Legal. tosquíssimo. Nossa, eu Não, vou mas não procurar, é. vou procurar. Parece. Não, falando. Não, você tem que ler a primeira trilogia, né? Pra chegar na Olha a segunda. capa do livro. Cadê? Que a Peraí, Leia deixa eu publicou. Tem lá ele Deixa bonitinho eu assim. pegar aqui. Eu quero ler todos esses da Robin Hood também, mas eu vou terminar os Sanderson da vida aí, vou Aqui, terminar ó. tudo antes. Aqui, ó. Cadê? Deixa É eu uma ver. figura de proa. Aqui, Tá ó, estourando, vendo aqui, ó. meninas.
Tá focando. Aqui, ó. A proa Ah, é aqui, que nem ó. aqueles bagulho que tem na frente de navio, então. Isso, é uma mulher, É exatamente. literalmente um navio, né, Luan? Isso, é um navio. É um Ele é Inclusive, tipo eu um lembrei centauro, que só que em vez de cavalo é navio, né? É isso É então, como um ok. navio, só que os Exatamente. seguros têm vida, Luan. Nossa, é estranho, mas enfim. Voltando aos Atamier, como a gente falou, então, os navios são vistos, eles são estimados com com muito ardor pelo povo do mar. As novas tripulações supervisionam pessoalmente a construção do seu navio e realizam a maioria das tarefas. O resultado é que cada barco que sai dos estaleiros dos Atamier foi construído com muito empenho e amor, desde a base até o último prego. Geralmente, o navio é propriedade do clã da Mestra das Velas que o lidera, ainda que às vezes pode ocorrer de o barco pertencer a um clã diferente daquele que o tripula. Porém, isso só ocorre quando a tripulação possui dívidas que o clã não pode pagar. Então, o navio e a tripulação navegam para os seus benfeitores até que a dívida seja quitada. Então, o navio também é uma propriedade. Então, é meio que uma hipoteca. Apesar de eu não saber o conceito de hipoteca, mas acho que tem a ver com isso. As embarcações dos Atamier são divididas em 4 classes, que essas classes estão em inglês, que a gente pegou do livro base, né? Então são nomes de navio. Então, se você conhece vocabulário náutico, fica à vontade para escrever nos comentários como é que são o nome desses navios em português, esse tipo de navio. Ou se são só de fantasia, mas eu acho que não. Tem darter, sower, skimmer e raker. Essas embarcações possuem diversos tipos diferentes, sendo alguns melhores em velocidade, outros melhores para carregamento de bens e cargas e bens de comércio, né? Qual a palavra para isso? Mercadoria, porra! Isso. Que eles transportam pelo mundo inteiro. Outros construídos com o objetivo de defesa e ataque, navios de guerra. Então, imagina, canalizadores no navio. Então, no lugar de canhões, digamos assim, você vai ter as canalizadoras, as buscadoras dos ventos, por exemplo. Toda a tecnologia que os navios dos Atamier apresentam, na verdade, foi desenvolvida sem interrupção desde a Guerra dos Trollocs e da Guerra dos 100 Anos, já que esse povo foi sequer tocado por elas. Então, todos esses conflitos, essas revoluções, essas quedas de ascensão e queda de nações e reis e impérios que aconteceram em Shanti, em Shara e no continente das terras ocidentais, nada disso tocou os Atamier. Então eles tiveram muito tempo para se focar e se especializar na construção, no desenvolvimento de tecnologias náuticas. Então, por isso que os navios são tão bem feitos. Eu vejo eles assim, muito de boas na deles. É porque não tem concorrência, né, com eles. Eles têm um monopólio, eles vivem ali nas ilhas, eles não estão enchendo o saco de ninguém e tal, mas eles são um povo que eles gostam muito de dinheiro, eles querem muito, eles são meio que mercenários, sabe? Então, como vocês sabem que o dragão ele tem que unir todos os povos, né? Inclusive, eles são citados nas profecias do dragão e tal. Sim. Então, de certa forma, eles serão importantes também. Mas é isso, eles não têm muito tempo de boa, tanto que eles nem são citados, né, na Guerra dos 100 Anos, na Guerra dos Trollocs e tal, então eles basicamente não foram atingidos, não tiveram consequências e tal. Não tem um Trolloc tubarão pra ir atrás deles, né? Então, então eles estão de boaça lá. Estão de boaça. Tem um plus aqui pra gente, né, que há um terceiro continente, né, aí que foi descoberto pelo povo do mar. Então nós temos Shanshan e nós temos o supercontinente que tem as terras do oeste, que é Rangeland, o deserto Aiel, Shara, que é um continente só que ele é dividido, né, em 3. E nós temos um continente que logo abaixo desse supercontinente, do outro lado do mar das tempestades, né, nós temos é um continente que não é nomeado, né, foi descoberto só pelo povo do mar, e ele é chamado de a Terra dos Homens Loucos, a Ilha dos Homens Loucos. Tem vulcões que eles estão ativos ainda, sabe, é um mar bastante perigoso, então o povo do mar tem um pouco de medo, eles não se aproximam dali. E eles dizem que ali há homens capazes de canalizar, sabe? Que eles vivem de forma tribal ainda, desde a ruptura do mundo. E tanto os homens como as mulheres, eles são selvagens. E as mulheres, elas são tão loucas quanto os homens. Então, eles não se aproximam. A gente não tem muitas informações sobre a Terra dos Homens Loucos. Só que não é um continente pequenininho, não é uma ilha pequena. É um continente bem grande, sabe? É bem grandão mesmo. Não tanto tipo quanto uma Austrália.
Exatamente. A forma da Austrália. Como se fosse, imagina, a Oceania, mais ou menos, fazendo um paralelo com o nosso mundo, sabe? É muito perigoso, porque vive tendo terremotos. A gente não sabe se esses terremotos são por causa dos vulcões, ou talvez seja por causa dos homens, né? Das mulheres que canalizam ali. As histórias, pelo que eu já vi a respeito também, é como se a ruptura do mundo não tivesse acabado na Terra dos Homens Exatamente. Lobos. Então, tipo, os canalizadores masculinos continuam vivões e tocando terror e o tempo todo. Por isso que eles vivem nesse estado de tanta precariedade, tanto perigo. Por isso que eles são chamados de selvagens. Selvagens não porque eles vivem em tribos, mas selvagens porque eles estão sempre passando fome, correndo de um lugar para o outro e sofrendo com esses desastres naturais. Então, eles realmente vivem num estado de calamidade. Sim, a gente não sabe, a gente tem mais informações deles, porque eles matam qualquer pessoa que se aproxime, qualquer embarcação, assim. Além dos navios serem difíceis, né, se aproximar ali da Terra, por causa que é um mar não muito tranquilo, né, o mar das tempestades, a Terra vive em terremoto, eles assassinam qualquer pessoa que chegue perto, assim, qualquer embarcação. Então, eles são piores que os Charanos, nesse sentido. Mas é legal saber que tem um outro continente, assim, bem perigoso. Obviamente não foi explorado, né? Então é isso. Terra dos homens loucos. Mas as mulheres também são loucas. As mulheres também são loucas. Uma curiosidade é que esse continente não é mencionado nenhuma vez em toda a saga. Não tem ele por nome em lugar nenhum. Apenas nos livros de Compendium. É tipo como nas Crônicas de Gelo e Fogo, que nos 4 primeiros livros não é falado o nome Essos, né, do continente. Só aparece no 5º livro. A gente toma isso como um dado, né? Tipo, óbvio, Essos, Westeros e tal. Mas, na verdade, as pessoas levaram 20 anos para descobrir que tinha um nome. E a Terra dos Homens Loucos não tem, e nunca na saga é mencionado. Então, a gente nunca vai ter uma tradução oficial da Terra dos Homens Loucos. É aquilo, né? Em primeira mão. A nossa ideia, tipo, na minha cabeça, pelo menos, eu acho que a ideia do Jordan era, depois que ele terminasse a história ali do Rand, ele ia fazer outras coisas. Ele ia ser um George Lucas, sabe? Explorando Sim, também acho. várias coisas do mundo, só que infelizmente ele teve aquela doença maldita lá e... Igual o Martin fez. Ele escreveu os 5 livros das Crônicas de Fogo, e daí os assistentes deles ajudou ele a fazer o mundo de Gelo e Fogo e Sangue e tal. O Jordan ia explorar também, né, bastante do mundo da Roda, só que não deu tempo. Talvez ele queria fazer o que o Sanderson faz com a Cosmere, né, que ele pega Sim. uma em cada planeta. Acho que o Jordan queria fazer um em cada continente, né, alguma coisa assim. A gente sempre zoa muito o coitado do Sanderson aqui. Coitado não, ele é rico, né? Do Sanderson aqui no podcast, né? Mas talvez ele tava lá, né, na cadeirinha do Jordan, com as papeladas lá, catou um papel, assim, do que ele pretendia fazer com a Roda do Tempo. Ele, mano, eu vou fazer isso pra mim. Vou fazer isso na minha saga. Valeu, Jordan. Não, mas Stormlight tem bastante inspiração em A Roda do Tempo, sabe? Tem muita coisa. Tem Roda do Tempo, tem Stormlight, assim, coisas parecidas. Então, por exemplo, tem os Off Gates e tal, que parecido com os caminhos, assim, sabe? Cara, eu já ia perguntar se ia ter uns portais nessa porra. Finalmente. Tem. A forma que eu acho que o humor que tem na Roda do Tempo também é o humor que tem dos personagens, sabe? As piadas, não sei o quê. Totalmente. Quando eles praguejam. Mas eu acho que Stormlight bem parecido. É mais um negócio de fantasia moderna do que de Roda do Tempo, né? Sei lá, acho que é tudo meio que a mesma coisa, tipo de humor. Não, mas é um humor bem característico. É um humor meio com medo de fazer uma piada suja. O humor do Santos é muito isso. Então ele é um humor meio... É um humor Marvel. Tiozão, mas ele queria fazer uma piada suja, mas ele não consegue, porque ele é muito... puritano. Não vou dizer conservador, mas não é da personalidade dele. Não acho que é porque ele é conservador. Acho que é porque ele não é que é puritano. por isso, mas é porque é da personalidade dele, entendeu? Acho que ele é meio puritano mesmo. Não, se bem que ao longo dos livros... Mas eu acho que talvez seja que nem o Jordan mesmo, que o Jordan não quer falar palavrão. Acho que seja a mesma coisa. Ao longo dos livros, do Stormlight, pelo menos, os personagens vão ficando mais safadinhos e tal. O que acontece também com os de A Roda do Tempo, né? Você vai chegando no 5º, no 6º livro, você fala... Mas eu gosto desse... Eu gosto, tipo, que tem esse limite, sabe? Que tipo, não precisa ser um Marte da vida, tudo explícito e tal. Eu prefiro eu acho que muito mais. Por isso que ele tá se escondendo de alguma coisa. Não, eu acho que depende da obra, assim. Eu acho que... tem que ter o que a história pede, né? Tipo, a história do
do Martin pede isso porque o mundo é mais seco, assim, talvez, né? É um mundo mais, entre aspas, real. É. Já os outros, o Jordan e o Sanderson, é mais mágico, né? É mais diferente, é mais... São características e características. Por exemplo, Sim. quando eu leio É o que a uma história história pede. mais pesada, eu canso bastante. Sabe? Que nem, por exemplo, uma história que é super pesada, o Leopardo Negro e o Lobo Vermelho. Eu canso, eu falo, caraca, nossa, Nossa. meu Deus, eu preciso me aliviar agora. E eu me alivio com as histórias do Sanderson e do Jordan, sabe? É puro prazer, gente. Eu não canso, não, é só, assim, vem aquele prazer bobo de leitura, sabe? Até E quando não tá eu, acontecendo nada, você tá lá, ai meu Deus, que esse mundinho gostoso aqui, quentinho. quentinho no coração. Ai, gente, quentinho é um mundo de Crônica de Gelo e Fogo, entendeu? É uma delícia. Sai Ah, fora. nossa, quentinho, o cara lá delícia. que sendo queimado vivo lá. Ó. É quentinho de uma forma muito Dracarys. literal. Bem quentinho mesmo. Quentinho. Rolor nos abençoe. É isso, E é então. isso. Então, não vamos falar sobre leituras. Não vamos falar, tô com dor de Hoje, cabeça. hoje tá muito Ah, hoje longo. nós Hoje. não vamos falar sobre leituras. Deixe seu comentário aí se você gosta da gente falar sobre as nossas. É isso aí, comenta, porra. Por favor. Então é isso. Terminamos nossa jornada pelos últimos povos independentes de A Roda do Tempo. Não falta mais nenhuma. Organizações, talvez, dentro da história, mas povos independentes, raças, etnias, como quer que vocês chamem. Esse foi o fim. Então, agradecemos mais uma vez a companhia de vocês, a paciência e todos os comentários. A gente ficou muito feliz sempre. Agora que a gente imagina que essa série vai bombar, que a Amazon está preparando. A própria Intrínseca, lá na live que eles fizeram, falou que a Amazon vai investir pesado na divulgação e que eles estão trabalhando muito proximamente com a editora, então a gente espera que isso vá dar frutos. Então recomende A Roda do Tempo aí para pessoas que vocês sabem que gostam de ler, e recomende o nosso podcast, nosso canal no YouTube também. E é isso, até a próxima. Taixar, Chara. Não, Taixar é povo do mar. Taixar, povo do mar. Tá chachara, é só pra ficar empatado.